Olá, estamos juntos para mais um canal do projeto Força para Viver de hoje. Hoje eu vou falar sobre as curas das feridas do pecado. Fique aí, não saia do canal, mas antes, se você ainda não é inscrito no canal Projeto Força para Viver, vou lhe pedir um grande favor. Inscreva-se. Nós estamos na corrida aí de 1000 pessoas inscritas. Inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho para você receber as notificações dos vídeos. Semanalmente tem vídeo novo aqui no projeto canal Força para Viver. E compartilhe também o vídeo na sua rede de contatos, pois ajudará as outras pessoas também. Combinado? Espero você. Você também pode me seguir no Instagram, no Facebook, TikTok, ok? Vamos ao vídeo. As curas das feridas do pecado. É o meu assunto e eu quero a sua atenção, por favor. O texto que está baseado se encontra em Deuteronômio, do capítulo 4, propriamente do versículos 1, o versículo 1 até o verso 40. Eu não vou ler todo o capítulo 4, mas eu quero ler 3 versículos apenas. O versículo 30, o 37 e também o versículo 38. O versículo 30 do capítulo 4 de Deuteronômio diz assim: quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. O verso 37. E porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si com a sua grande força. O verso 38 nos diz assim: para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Se você tiver um tempo para ler o capítulo 4, de 1 a 40, não é todo o capítulo, mas você vai entender o que nós vamos trabalhar aqui neste assunto. Deuteronômio é o 5º livro de Moisés. E o seu nome expressa bem o seu conteúdo, pois significa outra lei no sentido de repetição da lei. Depois de 40 anos comandando o povo, Moisés sabe que não entrará na terra prometida e que passará sua função para outra pessoa. Aquele povo foi formado em termos de modelagem social, por Moisés, e agora ele vai se despedir. Por isso, ele reitera ao povo as orientações que Deus deixou. Moisés orienta o povo, dizendo a eles que em algum momento eles irão pecar, mas que há possibilidade de cura dessas feridas. Quando erramos, nós oramos e recebemos o perdão. Mas infelizmente as sequelas ficam. E é sobre essas feridas que nós vamos refletir neste vídeo. Ou melhor dizendo, que vamos aprender a maneira de curar. Trazendo para os nossos dias, quando um cristão ou um crente peca, ele sofre, mas não perde a salvação. No entanto, ele pode perder a alegria da salvação. Vemos isso quando um crente peca e foge da igreja. Fica aquela sensação de frustração. Essas feridas que deveriam cicatrizar, vez por outra, abrem. É preciso ter cautela com isso por uma razão.
O Espírito Santo nunca acusa, ele conforta. Então, quando um crente está em pecado, ele precisa ter discernimento para saber se é o Espírito que consola ou o inimigo que acusa. Fica aí a dica para você. Bem, aqui está Moisés falando para o povo que eles têm uma proposta de viverem com Deus, mas não vão conseguir. Ele fala ao povo que eles sentiriam as feridas do pecado. Por isso que começa do capítulo 4, do versículo 1 até o verso 40, se você fizer toda essa leitura. Então, ele fala ao povo que eles sentiriam as feridas do pecado. Quando começar essas feridas do pecado, o que fazer? Agora nós vamos entrar praticamente no texto. A primeira coisa que nós devemos fazer é voltar para Deus. Olha o versículo 30 comigo. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Na hora da aflição e do peso nos ombros, volte-se para Deus. Muitas vezes o crente se esquece que a vida cristã é um processo contínuo de conversão. Constantemente nós somos chamados à mudança e a deixar certas práticas. Afinal, quando uma pessoa tem sensibilidade em Deus, a isso que ela é chamada, negar-se a si mesmo e caminhar dia após dia de acordo com o que Deus quer para a vida dela. É, portanto, um processo. Mas veja bem, quando o dia mau bater em sua porta, volte-se para Deus. Sempre olhe e busque a Ele. Talvez, meu querido, você esteja um pouco frustrado em sua vida espiritual e que você esteja apresentando falhas em seu caráter cristão. Tome cuidado com aquela voz que joga uma pá de cal. Nesses momentos, não se esqueça, volte para Deus, correndo. Quando começar as feridas do pecado, o que fazer? Primeiro, voltar para Deus. Segundo, ouvir a voz de Deus. Ainda no versículo 30, nos diz assim: quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. A Bíblia fala que Satanás foi acusar Jó. E é engraçado que a palavra Satanás significa oposição. Precisamos estar atentos à voz de Deus, porque essa voz, com certeza, é diferente da voz do inimigo. Ouvir a Deus também significa obedecer a Ele. E obedecer é cumprir. Nós ouvimos a voz do mundo e conselhos malignos, mas uma das maiores necessidades da igreja é ouvir a voz de Deus. Mas o foco é buscar a Deus e ouvir a voz de Deus através das Escrituras, porque Deus fala somente pelas Escrituras. Quando começar essas feridas do pecado, o que fazer? Nós vimos, primeiro, voltar para Deus. Volte para Deus. Ele está te chamando. Segunda coisa é ouvir a voz de Deus. Ter discernimento da voz de Deus. E a voz de Deus está onde? Na Bíblia, na palavra dele. E em terceiro, lembrar do poder de Deus. Aí nós vamos lá para os versículos 37 e também o versículo de número 38. E porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles,
te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Jesus fala também como ele amou e escolheu a sua igreja. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, nós somos informados assim: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não é porque você seja bom, mas Jesus escolheu você. Não é a nossa virtude, é poder de Deus, é graça de Deus, é poder de Cristo. Quando você se sentir espiritualmente deprimido, culpado ou afastado, lembre-se disso. Deus é poderoso, puro e santo. Ele se relaciona conosco em bondade. Deus não desiste de nós, assim como ele não desistiu do povo que estava no deserto. E isso é muito importante. Lembrar do poder de Deus. Olha o que Deus fez com eles no deserto. Olha o que Deus já fez pela sua vida, meu querido. Olhe para trás. Olhe a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Olha quantas coisas, infinitamente mais, Deus fez por você. Vale a pena. Eu quero terminar. Não há uma pessoa no mundo que Deus não ame. E não há um crente em pecado que tenha deixado de ser objeto de amor de Deus. Deus não vira as costas a ninguém. Nunca se esqueça disso. Mas o que você precisa fazer? Voltar para Deus? Faça como o filho pródigo da parábola contada por Jesus, lá em Lucas, do capítulo 15, quando ele se arrepende, ele volta para os braços de Jesus, para os braços do Pai, ali é logicamente a figura de Deus. Então, nele você sempre tem e terá o melhor. E ainda, deixar de ouvir a voz do coração, que é enganoso, pecador, e ouvir a voz de Deus. Ele está te chamando. É por isso que a palavra de Deus nos diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O autor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 3, versículo de número 15. E por último, lembrar do poder de Deus. Ele é poderoso. Ele já fez grandes coisas na sua vida. E ele quer fazer muito mais por você, se você quiser. O que eu tenho que fazer? Voltar para ele, ouvir a voz dele e lembrar do poder dele. Eu espero que agora, hoje, não amanhã, seja o tempo de você voltar para o Senhor. Pare de dar ouvido ao seu coração, porque o seu coração é enganoso. Pare de ouvir vozes. Pare. Ouça a palavra de Deus. É nela que você vai encontrar aquilo que você precisa para a sua alma e para o seu coração. E olhe para o seu passado. Quem é você? O que Deus já fez por você? E o que Ele ainda é capaz de fazer na sua vida. O projeto que Deus tem na sua vida não acabou. Preste atenção nisso. Que Deus nos ajude. Se esse vídeo falou muito ao seu coração, eu quero te pedir um grande favor de você compartilhá-lo na sua rede de contato aí com seus amigos, no WhatsApp, enfim, pode mandar. E peça para eles também se inscrever no canal, porque eles vão me ajudar a manter esse canal no ar. Porque aqui é um projeto, e esse projeto é Força para Viver. E a nossa ajuda, ela vem do alto, ela vem de Jesus. Eu quero orar por você. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor a graça. Talvez
você está tendo uma grande oportunidade de voltar para o Senhor nesta hora. Quer voltar para Jesus? Quer retornar? Quer deixar esse caminho? Quer largar esse caminho que você está trilhando, que é o caminho do pecado? Que é o caminho da escravidão? Que é o caminho que vai te levar para o abismo? Volte. Volta para Deus. Ouça a voz de Deus e lembre do poder dele. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, lida, exposta, e permita, Pai, que esta palavra ministrada, as curas das feridas do pecado, neste que me assiste, ó Deus, nesta hora, se estiver causando estrago na vida, Pai, desta pessoa, e que o teu Espírito possa mansamente, sem acusar, porque teu Espírito não acusa, é o diabo que é o nosso acusador, que o Espírito Santo possa trazer consolo, trazer paz a este coração e dar a ele o arrependimento necessário para ele ouvir a voz do Senhor, para ele lembrar dos feitos do Senhor e para ele também voltar para o Senhor nesta hora. Aplica esta palavra a este coração, por favor, nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e dê a ele forças para ele voltar mesmo para os seus caminhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que bom ter você até aqui. Obrigado mesmo pela sua companhia. Próximo domingo, mais um vídeo. Ou melhor, na próxima semana, mais um vídeo novo. E eu conto com você, tá certo? Aqui no canal, porque aqui tem força para viver. Um abraço. Deus te abençoe.